seja convosco, amém? Eu gostaria, neste momento, de convidar você a cultuar com a gente, a celebrar a Deus conosco. A palavra de Deus em Mateus 6:13 diz assim, no versículo, na parte B: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Para todo sempre seja a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. Eu não sei qual é a maneira que você está hoje na sua casa, eu não sei as circunstâncias que você tem enfrentado, mas eu sei de um Deus que merece toda a nossa adoração, que merece toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Não existe nada melhor do que nos oferecermos para Deus como sacrifícios vivos. Existe um altar dentro de você, e a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você está colocando neste altar? Quem você está colocando neste altar? E eu quero que você neste momento feche os teus olhos, se conecte com o céu, para que a gente possa colocar a nossa vida neste altar, para que a glória, a honra e o louvor seja para sempre de Deus, porque Ele é digno, Ele é digno. Feche os teus olhos. Deus, neste momento, Pai, eu quero apenas te dizer o quão lindo você é, o quão maravilhoso você é. Nesse momento, Deus, eu quero dar honras e glórias a Ti, Espírito Santo, porque você é o único digno de tudo isso, Deus. E não existe outro motivo para eu ter, Pai, o respirar se não for para Te louvar, Deus. E o que eu quero te pedir aqui nesta noite, Deus, é que a minha vida seja uma vida de adoração a Ti, Pai. O que eu quero te pedir, Deus, é que o meu andar, o meu falar glorifique ao Teu nome, Jesus. Nós te chamamos, Deus, nós te convidamos aqui, Espírito Santo. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, em Teu reino buscamos Tua vontade seja feita na terra como é no céu, e deixa o céu descer na terra. Sim, Espírito Santo, no céu, e deixa o céu descer. Sim, Deus. Pai nosso no céu, santo é o Teu reino buscamos Tua vontade seja feita, ou na terra como é no céu, e deixa o céu descer na terra como é no céu, e deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, e deixa o céu descer sobre o Brasil. Deixa o céu descer.
neste momento os céus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, os céus sobre nossas vidas. A linguagem do céu é uma linguagem de adoração. A linguagem do céu é uma linguagem onde os anjos cantam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o teu nome. E aí onde você está, eu quero te convidar a trazer essa linguagem para cá, a trazer essa linguagem para a sua vida, para a sua casa. Uma linguagem onde tudo que você faz é dizer e declarar: Santo, Santo, Santo. E quando a sua vida for uma vida de adoração, os céus vai descer sobre a sua casa, os céus vai descer sobre os seus problemas, e Ele vai mostrar que assim como no céu é perfeito, Ele pode transformar os seus problemas, a sua tempestade, em calmaria. Deixa o céu descer, declare isso, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu
nós te adoramos, Jesus, nós te pedimos, Pai, fala conosco, Espírito Santo, porque nós precisamos, Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua presença, Senhor Jesus. Nós temos fome, Pai, nós temos sede, Senhor, de Ti, Pai, e que se seja, Senhor, que se cumpra na Tua palavra como diz, Pai, que nós ansiamos estar em Tua casa para sempre, Jesus. Nosso coração se transforma, Senhor, Ele é a Tua casa, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, fala conosco, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, seja bem-vindo, Senhor Jesus. Amém. Paz seja convosco, amém. Meu nome é Lariane, eu sou daqui da igreja de Jardim Solange. E eu quero compartilhar uma palavra com você, que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo, eu vou ler a partir do versículo 17, que fala assim: Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, eu não tenho mais forças, e a minha esperança no Senhor se acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero, porém, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para todos aqueles que esperam nele e para aqueles que o buscam. Amém? A palavra de Deus aqui em Lamentações diz que Jeremias, ele se lembra das coisas que aconteceram lá atrás, das coisas ruins que já aconteceram na vida dele. E quem sabe essa palavra Deus colocou no meu coração logo na sexta-feira mesmo, que foi no meu caso, no meu trabalho, eu trabalho no comércio, foi decretado para ser fechado. E eu entrei em desespero. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu liguei para minha pastora, a gente estava conversando, e logo depois eu lembro que chorando eu fui orar, fui falar com Deus, e Ele trouxe essa palavra no meu coração, que diz que Jeremias, ele se lembrava de tudo aquilo que tinha acontecido, ele se lembrava das coisas ruins, mas ele disse assim: quero, porém, trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o ser humano ele não sofre de amnésia, então é difícil de esquecer das coisas, principalmente das coisas que causam grande impacto emocional na nossa vida, seja bom ou seja ruim. Porém, em Cristo nós somos chamados para a gente, ainda que a gente se lembre, a gente não sinta dor. É a mesma coisa que o perdão. Para você descobrir se você perdoa uma pessoa de verdade, é se você lembrar do acontecimento ou da pessoa e você não sentir raiva, você não sentir dor. Essa é a prova viva de que você conseguiu perdoar aquela pessoa. Você não se esquece do acontecido, do ocorrido. Você não sente mais dor, você não sente mais tristeza, você não deseja mais o mal para aquela pessoa. É a mesma coisa. E aí, talvez, pelo menos eu quero contar alguma coisa, algo de mim mesmo. Eu me desesperei no momento. E o Espírito Santo ele começou a trazer na minha memória, quando eu fui orar, coisas tão boas que já aconteceram. E foi a mesma coisa que Jeremias ele quis dizer ali: quero, porém, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós somos responsáveis por aquilo que nós alimentamos na nossa mente. A palavra de Deus lá em Romanos 12:2 diz para que a gente não se conforme com o mundo, mas para que a gente possa renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós colocamos dentro de nós, porque a própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Todas as vezes que eu converso com alguém, você consegue conversar com aquilo que a pessoa está se alimentando. Quero dizer que quando uma pessoa ela só fala de coisa ruim, então eu tenho certeza absoluta que ela está alimentando o coração dela com algo ruim. Existe no coração dela algo ruim. E quando nós conhecemos uma pessoa que ela só fala de coisas boas, só fala de esperança, só fala de algo bom, pode ter certeza absoluta que aquela pessoa tem alimentado seu coração com aquilo que é bom.
E é por isso que eu estou aqui e quero convidar você a isso. A palavra de Deus lá em Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Lá em Romanos 8, 24 também diz: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E lá em Hebreus 12, 1 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Da mesma maneira, lá em Filipenses 3, do 13 a 14, diz assim, que Paulo ele diz assim: não que eu tenha chegado aonde eu quero, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que estão para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer com tudo este versículo, sobre esperança, sobre tudo isso? Quero convidar você. Eu sei que nós precisamos nos manter informados, nós precisamos de informação, nós precisamos saber do que está acontecendo, nós precisamos saber precisamos estar atentos. Mas a Bíblia diz, lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Quero convidar você que está me assistindo, para você, durante o seu dia, se você quer você esteja podendo estar na quarentena, quer você esteja trabalhando e talvez você está nos acompanhando da mesma forma, para que você, por um tempo, uma vez no seu dia que seja, você possa desligar a TV, você possa desligar o seu telefone, você possa sair de rede social, você pode sair das coisas e entrar em um lugar aonde a Bíblia diz que quando nós entramos ali, existem coisas que nós não sabemos que nós vamos ficar sabendo. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que eu quero dizer com isso? Que muito mais do que as notícias da terra são as notícias do céu. E muito mais do que aquilo que a terra diz, é aquilo que Deus diz. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Mas às vezes nós não conseguimos trazer o céu para a terra, porque às vezes nosso coração está tão cheio das coisas aqui de baixo, que nós nos esquecemos, às vezes, do Deus que a gente serve. Quando eu fiquei com medo, é como se o Espírito Santo tivesse chegado em mim falando: não estou acreditando que você está com medo. Porque a minha Bíblia diz, a minha palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Por que você está com medo? Por que você está chorando? Por que você está em pânico? E nós somos seres humanos, né? Quantas e quantas vezes Jesus com seus discípulos no barco, a tempestade não vinha, eles entravam em desespero. E aí a Bíblia diz que Jesus ele chegava, ele acalmava o vento, ele acalmava a tempestade. Em outra passagem diz que enquanto a tempestade estava acontecendo, Jesus ele estava dormindo, porque Jesus ele já sabia do que ia acontecer. Mas às vezes a gente escolhe se desesperar. E eu me conheço, sei que eu sou bem assim, desesperada de muitas formas. Eu me desesperei muito na sexta-feira, me peguei chorando, me peguei em pânico, me peguei triste. E eu falei, o Espírito Santo chegou em mim e falou: ei, será que você não me conhece? E é isso que eu quero questionar a nós. Será que nós não conhecemos a Deus? Será que nós não conhecemos o Deus que nós servimos? Ou será que a gente se esqueceu de que o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele fez o mar se abrir, que Ele curou cegos, que Ele levantou paralíticos, que Ele fez tantos milagres? O que é uma doença para Ele? O que é um vírus diante dele? Ou o que é uma notícia ruim perto de tantas coisas que ele já fez em nós? Quantas pessoas já não foram curadas do câncer? Quantas pessoas já não foram curadas de tantas doenças? Ou quantas pessoas já não ressuscitaram dos mortos? Quantas coisas já não aconteceram? E será que a gente se esqueceu quem é esse Deus? Quero, porém, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E não apenas, eu sinto no meu coração, não apenas em relação ao que está acontecendo no momento, mas eu também quero dizer para você que talvez, eu não sei se isso já aconteceu com você, várias vezes erros do meu passado ou coisas que já aconteceram comigo me impediram, muitas vezes, de continuar, ou às vezes criaram em mim uma barreira na minha intimidade com Deus, que eu não conseguia orar direito, eu não conseguia ter intimidade com Deus direito, eu não conseguia porque eu criei dentro de mim uma barreira.
dos erros do meu passado, das coisas do meu passado, que me impediam de me aproximar de Jesus. Que eu falava, não, ele nunca vai nunca vai olhar para mim como antes, ele nunca vai me ouvir como antes, ou ele nunca vai prestar atenção ou me dar atenção de antes. Eu não vou conseguir, porque eu não sou mais a mesma, eu errei e ele não me perdoou, ele não vai me perdoar. E eu me lembro de um dia que eu estava orando e o Espírito Santo de manhã, e o Espírito Santo pegou e falou assim para mim: eu continuo sendo o mesmo. É como se ele tivesse algo tão grande, tivesse chegado em nós que somos tão pequenos, e tivesse falado assim: eu continuo mesmo. Você pode ser pequeno, você pode ser frágil, você pode ser fraco. Eu continuo sendo o mesmo, eu não mudo. O mundo muda, as coisas continuam a acontecer e pode continuar acontecendo. Deus, ele continua no trono, no seu devido lugar, reinando sobre tudo e sobre todos. É ele quem domina o caos, e muitas vezes ele é o caos, porque ele usa as coisas para nos tocar. Ele usa tudo aquilo que seja bom, seja ruim, para nos ter por perto. Porque Jesus, ele nos ama de tal forma que ele quer nos ter por perto, independente de qualquer coisa. E tem muita gente que só está se aproximando de Deus através disso. É triste, é muito triste. Mas eu sei que Ele está voltando. E eu sei que antes dele voltar, o que tiver que acontecer para que as pessoas se aproximem dele vai acontecer. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles correm, eles não se cansam. Eles andam, eles não se fatigam. Não existe nada que para aqueles que esperam no Senhor. Não existe nada que pode parar ou brecar aqueles que estão confiando em Deus. A Bíblia diz que aquele que constrói a sua casa sobre a areia, a Bíblia diz que passa o vento e a tempestade e ela cai. Mas a Bíblia diz que um homem sábio, ele construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando vieram os ventos, quando veio a tempestade, soprou sobre aquele lugar, mas a Bíblia diz que a casa continuou no mesmo lugar. Eu quero dizer para você que se você crê em Jesus, ainda que venham as tempestades, ainda que venham os ventos, ainda que aconteça o que acontecer, se a sua casa estiver sendo construída sobre Jesus, você vai continuar exatamente no mesmo lugar. Que a gente não seja temporal, passageiro. Porque a Bíblia diz que a chama arderá continuamente no altar, e para isso, todos os dias, a gente precisa ir lá, a gente precisa jogar a lenha para que aquele fogo continue aceso. O que move o nosso coração são as notícias? O que move o nosso coração? O que você faz quando você levanta pela manhã? O celular já pega direto, já vê várias notícias de que tantas pessoas morreram, ou de que tantas pessoas foram infectadas, ou de que tantas pessoas vão morrer. Quais são as primeiras notícias do seu dia? Porque os seus primeiros minutos quando você acorda determina como vai ser o seu dia inteiro. Será que você começa o seu dia com as notícias do céu? Ou será que você começa o seu dia com as notícias da terra? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ninguém é responsável a não ser você mesmo por aquilo que você alimenta a sua mente. Eu não domino aquilo que você vê, eu não domino aquilo que você escuta, eu não domino aquilo que você lê. Mas a Bíblia diz que Deus, ele sonda o nosso coração. Nós somos responsáveis por aquilo que nós nos permitimos alimentar. Nós somos responsáveis por aquilo que nós alimentamos a nossa mente. A nossa mente, ela é influenciada. O ser humano é influenciável. Ele é conduzido por tudo aquilo que ele vê, por tudo aquilo que ele ouve. E isso é um fato comprovado. Nós somos responsáveis por aquilo que nós alimentamos a nossa mente. Eu não sei você, com o que você tem alimentado a sua mente. Mas nós igreja, precisamos fazer com Jeremias. Quero trazer à memória, porém, aquilo que me traz esperança. E embaixo ele diz assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias, elas se renovam todos os dias. A Bíblia diz: grande é a sua fidelidade. E diz mais, que ainda que nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar quem ele é. Ele continua sendo o mesmo. E muitas vezes, sobre nós, sobre a igreja, sobre aqueles que creem nele, ele vem sim de uma maneira tão soberana. E a própria Bíblia diz que a voz dele é como uma voz de muitas águas. E
quando ela soa sobre nós, é como se ela aquietasse tudo dentro do nosso coração. É como Davi, em vários salmos, ele diz: eu vou continuar, minha alma, por que você está abatida? Espere no Senhor, confia nele. A Bíblia diz: espera em silêncio, não se abate, não se desespera, continua confiando, continua esperando em Deus. Aonde é que está a nossa esperança? Eu me lembro, nessa semana agora, eu estava na frente da minha casa e eu encontrei uma senhora que ela mora duas casas da minha. E dentro de mim eu dei risada, eu falei: meu Deus, ela precisa se cuidar, ela precisa ficar dentro da casa dela. E ela pegou e eu falei: tudo bem, como que a senhora tá? Ela disse assim: confiando em Deus, né, tá tudo bem. Eu falei: mas a senhora precisa se cuidar. Ela falou assim: o pessoal acredita tanto nas notícias dos homens, né, mas não acredita em Deus. Ao mesmo tempo que eu olhei para ela e eu pensei comigo, ela precisa se cuidar, ao mesmo tempo aquilo ficou cravado dentro de mim. Falei: poxa, né, será que ela não tem razão? Nós acreditamos tanto nas notícias que nós lemos, nas estatísticas comprovadas, mas será que a gente não crê no Deus que a gente serve? Eu fico imaginando Deus, ele olhando lá de cima, no controle absoluto de todas as coisas, e a gente aqui desesperado. Pensa você na frente de um formigueiro, vendo aquela formiguinha correndo desesperada, com um dedo que você coloca ali no meio. É Deus tão grande, olhando pra gente tão pequeno. E a Bíblia diz assim, lá em Mateus 6, que Ele sabe do que a gente precisa. A Bíblia diz: não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão beber, não se preocupem com o que vocês vão vestir. Ele fala assim: vocês não têm mais valor do que os pássaros, vocês não têm mais valor do que as flores do campo, que logo elas crescem, mas elas murcham. Vocês não têm mais valor do que elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Eu quero convidar você a desligar essas coisas, a administrar o seu tempo e saber que a Bíblia diz que em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para todas as coisas, há tempo para ler o jornal, mas há tempo para ler a Bíblia, há tempo para você ler uma notícia, mas há tempo para você orar. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. O teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Lá em Salmo 57, para a gente encerrar, diz assim, 57:1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que o perigo passe. Eu quero convidar você onde você está. Eu não sei aonde nem como você está, mas se você pode, feche seus olhos. Quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você nessa noite para você fazer como dizia em Hebreus, mantendo os olhos fitos no autor e no consumador da minha fé. Eu creio que o Espírito Santo está falando assim para nós hoje: não tire os olhos de mim. Aconteça o que acontecer, não tira os olhos de mim. Por várias vezes a Bíblia vai dizer: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Continua olhando para mim. Igreja, continua olhando para Ele. Continua olhando para Jesus. Ele não falha. Quando falharem com você, continue olhando para Jesus. Ele não falha. Quando as coisas acontecerem, continue olhando para Jesus. Ele continua no controle. Quando as coisas ruins acontecerem contigo, continue olhando para Jesus. Ele é o seu espelho. E Ele sabe que nós vamos se transformar à imagem e semelhança dEle. Quando as notícias ruins chegarem, continue olhando para Jesus. E quando nós fazemos isso, nós entramos nesse lugar. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que esse tempo não seja mais um tempo de desespero, mas que o leão da tribo de Judá, ele venha a rugir dentro do nosso coração e nos paralisando todo o medo, paralisando todo o desespero, paralisando toda a angústia, tudo aquilo que talvez você trouxe para si e para sua família. E que todas as manhãs eu quero convidar você a não ligar o celular, a não olhar o telefone, a não ligar a TV. Eu quero convidar você, ao levantar da sua cama: Espírito Santo, bom dia.
Quais são as notícias que o Senhor tem para mim hoje? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque você está junto comigo. Nós somos a habitação de Jesus. Ele escolheu a gente para morar dentro. E ainda que ao nosso redor as coisas se abalem dentro da gente, que as misericórdias do Senhor elas venham se renovar todos os dias. Que existe um abrigo, existe um lugar secreto nele. E nesse lugar, à sombra das asas dele, envolvido nos braços do nosso Pai, pode acontecer o que for, a gente vai continuar escondido ali. Nada vai acontecer. Que a gente possa descansar nele. Que nós possamos encontrar descanso nele. E eu sei que aqueles que confiam em Deus não serão abalados de forma alguma. Nós temos um descanso ali. Quando nós entramos nesse lugar secreto, as nossas falhas se transformam em oportunidades para que Jesus nos molde. Quando a gente está no nosso secreto, as nossas fraquezas se transformam em motivação, em inspiração. Quando a gente está no nosso secreto, os nossos medos se transformam em ousadia, em coragem. As nossas dúvidas se transformam em convicções. A nossa dúvida se transforma em fé. E que nessa noite nós possamos encontrar e entrar nesse lugar. Por isso, aonde você estiver, se você estiver com mais pessoas, eu convido você a fechar os seus olhos. E assim como eu, chorar, se você quiser chorar, mas falar com Deus, dizer: Deus, como eu fiz, eu disse: Deus, eu tô com medo. Eu tenho medo, eu sou humana, eu sou pequena, as coisas que acontecem é algo que eu não tenho controle, mas o Senhor continua absolutamente no controle de todas as coisas. Então, por favor, leve esse medo embora. A Bíblia diz: eu me refugio, eu me escondo nas tuas asas até que o perigo vá embora. Então, continua escondido ali até que esse perigo vá embora, mas por favor, continua. A gente que é ser humano, a gente quer viver uma vida sem Cristo, a gente se esquece que nós não conseguimos, a gente é muito fraco, muito frágil. Se a gente é frágil, gente, uma notícia. Imagina, diante de outras coisas, a gente depende de Jesus. O ser humano, ele carece de Jesus. E existe esse vazio que a gente carrega, se a gente não preencher, a gente vai ser desesperado mesmo, a gente vai continuar com medo. Então, por favor, tá na hora da gente ser corajosa. Porque a Bíblia diz que o Deus que a gente serve, ele não dorme, ele não descansa. Ele continua no trono de glória. Ele continua sendo grande, ele continua sendo o mesmo. Pai, no nome de Jesus, essa noite eu quero te pedir para que o teu Espírito Santo, que é a tua paz, aquela que excede todo entendimento, Pai, nesse momento eu peço para que ela entre em cada casa, em cada coração que está nos assistindo, Pai, no nosso coração, daqueles que estão aqui trabalhando para que esse culto aconteça. Eu peço que o Senhor leve embora, assim como o Senhor levou do meu coração todo medo, toda angústia, todo fado, todo desespero. Que nós possamos descansar à sombra das tuas asas, encontrar refúgio no Senhor, Pai. Sabendo, Senhor Jesus, que o Senhor continua o mesmo e que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Espírito Santo, nós queremos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz acordar todos os dias e dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E não existe nada maior do que a tua presença, do que as tuas promessas, os teus propósitos, Senhor, para nós. Nós como igreja, nós vamos viver os teus propósitos, nós vamos viver os teus sonhos, nós vamos viver todas as tuas promessas, Jesus. E que uma circunstância temporal não venha mudar a nossa fé, mas que, Senhor Jesus, quando o vento soprar, Pai, que a nossa casa continue firme, sendo construída no Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo venha arder em nós, o nosso coração, venha gerar mais fome, mais sede naqueles que te buscam, que o teu Espírito Santo possa entrar em cada coração e restaurar, Pai, esse abrigo, esse refúgio, esse lugar secreto. E que a nossa confiança, os nossos olhos, Pai, como Davi diz: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
criou todas as coisas. E se Ele criou todas as coisas, não existe nada que fuja do seu controle. A Bíblia diz, nós não podemos dizer como criatura, dizer ao Criador o que Ele tem que fazer ou não. Que nós não venhamos esquecer de que Ele está no controle de todas as coisas. E que Ele tem muita boa notícia para contar pra gente. Existem segredos para serem revelados para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que continuam no lugar onde Ele chamou. Independente da sua religião, da sua fé, independente de qualquer coisa, continua confiando em Jesus. E todas as coisas difíceis que um dia você já enfrentou não é maior do que o Deus que a gente serve. Ele é maior do que os nossos erros, Ele é maior do que as nossas falhas, Ele é maior do que qualquer decreto, do que qualquer notícia ruim, Ele é maior do que tudo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor Jesus. Eu te agradeço pelo Teu amor, eu te agradeço por falar conosco, Pai. E que no nome de Jesus, nessa noite, Senhor Jesus, nós possamos, Espírito Santo, confiar em Ti, Pai. Nós possamos, Espírito Santo, continuar e permanecer na Tua presença, Pai. Ainda que as circunstâncias mudem, ainda que as coisas ao nosso redor, Pai, elas venham querer nos desesperar. Que a nossa confiança esteja em Ti, Jesus. Esteja em Ti, Jesus. Que nós possamos nos render, Pai, à Sua soberania, Pai. Que nós possamos nos render ao Deus grande que nós servimos, Pai. Tão grande, Pai. E a gente tão pequeno, Senhor Jesus. Tão pequeno, Senhor Jesus. Que nós possamos nos render, Pai, ao Senhor, à Tua presença, Senhor Jesus. Entender que nada é maior do que isso. Ah
e a doce